Salve, salve, queridos gênios! Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso Gênios. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso, que trata dessa disciplina que é mestra, a Química Geral. E olha só, nesse módulo vocês vão aprender Química Básica de um jeito muito suave e com muito significado. Ou seja, mostrando para vocês, ao longo de cada uma das nossas aulas, que quanto mais química você sabe, mais fácil fica o seu aprendizado sobre as estruturas e o funcionamento do organismo humano. Então, bora dar o play! E aí, como sempre, aqui nós começamos do começo. Então, começo esse módulo com vocês falando sobre os átomos, ou seja, os nossos queridinhos, né? As unidades fundamentais aí que compõem toda a matéria existente, né? Seja ela viva ou não viva. Queridos, até o ar que respiramos é composto de átomos. E aí, olha só, para começar atribuindo muito significado ao seu aprendizado de química, eu trago para vocês uma relação entre os átomos e o organismo humano, né? O ser vivo humano, que é o foco do nosso estudo. E prestem muita atenção. Esse slide vocês vão ver diversas vezes ao longo do nosso curso, porque no meu ponto de vista esse slide é a maior expressão do significado que a química tem na existência aí do ser humano. Vou pegar uma canetinha aqui, que cor que você quer? Hã? Ah, tá, você quer a canetinha vermelha? Tá bom, você que manda, canetinha vermelha. Queridos, os átomos podem se ligar. Tenho aqui uma representação simbólica, simples, de um átomo. E já para dizer que eles se combinam, eles podem se ligar formando estruturas maiores, que chamamos de molécula. Então, olha só, não é porque ela é mole não, tá? Mas o nome é molécula e também não existe durécula, tá bom? Queridos, olha aqui, nós temos uma bolinha de isopor que eu vou chamar de átomo, tá? Esse aqui é o meu átomo. Quando nós temos dois ou mais átomos se ligando através de ligação covalente, o conjunto a gente chama de molécula, tá? Então, olha só, aqui nós temos a representação de uma molécula que contém 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos que estão ligados. O bastãozinho preto, ele representa a ligação química que está ocorrendo entre esses átomos para formar a nossa molécula. Moléculas podem ser pequenas, médias, grandes e muito grandes. E quando elas são muito grandes, né, quando elas têm um alto peso molecular, nós as chamamos de macromoléculas. Vou te dar 5 exemplos de macromoléculas. DNA, RNA, que em conjunto a gente chama de ácidos nucleicos, proteínas, carboidratos e lipídios. Mas essas são as principais biomoléculas que compõem as células. No entanto, nós temos muitas e muitas e muitas milhares e milhões de moléculas existentes. A exemplo, olha só, das vitaminas, né, que são moléculas, queridos. Aqui está escrito composto iônico. Por quê? Porque átomos podem também se ligar através de ligação iônica, formando compostos iônicos, tá? Então, neste momento, aqui a gente esquece os compostos iônicos. Quer um exemplo de composto iônico? Cloreto de sódio, tá bom? Salzinho de cozinha que a gente tempera a saladinha lá, tá? Mas isso é assunto mais lá pra frente. Queridos, as moléculas elas vão se organizar para formar estruturas maiores, como, por exemplo, as organelas. Esse nome, organela, quer dizer pequeno órgão, tá? E não é à toa não, porque as organelas são encontradas compondo as células. Queridos, olha só, aqui nós temos uma célula. Ela apresenta uma membrana plasmática, que é o envoltório dela, que é como se fosse a pelezinha dela, né? Delimitando, protegendo ela. E a membrana plasmática não deixa de ser uma organela, é composta de moléculas, tá? E daí para dentro nós temos o quê? Nós temos uma matriz
que nós chamamos de citoplasma, que é 70% água, tá? Formando aqui uma substância que lembra um gel, que ajuda a dar formato para a célula e a suportar, né, a dar suporte para as organelas. As organelas são essas pequenas estruturazinhas aqui, apresentando cada uma função. Essa aqui é uma mitocôndria, então dentro das células nós temos a organela que chamamos de mitocôndria, que é responsável majoritariamente pela produção de ATP, ou seja, pela produção de energia para as células. Nós temos aqui o núcleo, por exemplo, é uma organela que abriga ali o material genético, o DNA dentro dele, né? Temos o retículo endoplasmático, liso e rugoso, complexo de Golgi, dentre outras organelas. Tudo isso aqui delimitado pela membrana plasmática. E aí, queridos, quando a gente pensa em célula, eu quero que vocês pensem na célula como se ela fosse uma pessoinha. Por quê, queridos? Olha só. Se eu coçar aqui o meu nariz, diversas células vão sair aqui. Se eu puder pegar algumas delas e colocar em cultura em um laboratório, ou seja, se eu puder dar condições adequadas para ela, ela vai dizer assim para mim: valeu, Lu, foi bom estar com você, show de bola, tá? A gente se vê por aí. Ela vai viver a vidinha dela muito bem, muito feliz, né? E obrigada. Por quê? Porque ela é um serzinho que apresenta o seu metabolismo próprio, né? Com todos os seus pequenos órgãos em funcionamento, então ela tem uma vidinha própria, embora conjuntos de células que são iguais em arquitetura, morfologia, estrutura e funcionamento, né? E arquitetura, sim, a gente pode utilizar até esse termo às vezes, tá, gente? Quando elas são iguais nesses quesitos, elas se organizam para formar tecidos. Olha o exemplo aqui, eu tenho um tecido que eu chamo de epitelial. São células muito parecidas em sua morfologia, em sua arquitetura e em sua função também, né? Formando o que eu chamo de tecido epitelial, que é esse rosinha aqui, né? E aí, queridos, conjuntos de tecidos vão formar órgãos. Ah, mas quais são os tecidos que o organismo humano apresenta? Tá bom, voltamos aqui. Apresentamos 4 tipos de tecidos, né? Tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial e tecido conjuntivo. São 4 grandes categorias teciduais, tá? E aí, olha só, os tecidos se organizam formando os órgãos. Tem um exemplo aqui de um estômago. Se eu puder pegar esse estômago, cortar ele no meio e virar para olhar, eu vou ver que a parede desse estômago, né, ela apresenta ali tecido muscular, apresenta tecido epitelial, apresenta tecido nervoso e apresenta tecido conjuntivo também. Nesse caso aí, esse órgão apresenta todos os tipos de tecido, todas as categorias de tecido, né? E aí, queridos, os órgãos em conjunto vão compor sistemas. O estômago, por exemplo, compõe o nosso sistema digestório juntamente com o esôfago, juntamente com o intestino grosso, juntamente com o intestino delgado e outros órgãos. E conjuntos de sistemas compõem o organismo humano. Pegou essa relação entre átomos e organismo, entre química e organismo? Você é química pura. Dito isso, queridos, olha só, tenho aqui uma animaçãozinha que mostra para vocês ali átomos compondo uma grande molécula, né? Sendo aí a base para a formação do organismo humano. E temos um número bem expressivo, que é para você não esquecer nunca mais. Você é composto de cerca de 7 octilhões de átomos. Lindo, surpreendente isso, né? Bom, antes da gente prosseguir aí com o estudo mais aprofundado da estrutura, né, de um átomo, a gente precisa abordar um conceito, que é o conceito de carga elétrica. Queridos, a carga elétrica é uma propriedade física de partículas que compõem um átomo. A carga elétrica, ela determina as interações eletromagnéticas entre partículas quando elas são colocadas em proximidade,
ou seja, ela determina o comportamento dessas partículas. Olha só, com base na carga elétrica, nós temos 3 tipos de partícula. A classificação, né, de 3 tipos de partícula com base na sua carga elétrica. Partículas com carga elétrica positiva, que são essas que estão representadas aí pela bolinha amarela e o sinalzinho de mais. Partícula com carga negativa, né, que estão representadas na nossa tela por essa bolinha aí azul com o sinalzinho de menos, e nós temos um terceiro tipo de partícula que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, olhando para o comportamento dessas partículas, como é que funciona? Quando eu coloco partículas de carga igual em proximidade, o que elas fazem? Elas se afastam, elas se repelem. Olha só, isso acontece tanto para partículas com carga positiva quanto para partículas com carga negativa. No entanto, se eu colocar uma partícula com carga positiva próxima de outra partícula com carga negativa, o que acontece? Elas se atraem, né? E aí, olha só, o nosso terceiro tipo de partícula aqui é uma partícula que não apresenta carga elétrica. Vocês estão vendo que não tem sinal nenhum ali. Então, eu chamo essa partícula de neutra. Quando eu coloco ela em proximidade com uma partícula positiva ou negativa, ou ambas, ela não faz nada, fica lá de boa, nem atrai, nem repele ninguém, tá? E aí, queridos, com base na carga elétrica, nós podemos classificar substâncias em neutras ou eletricamente carregadas. Então, olha só, quando eu tenho uma substância qualquer em que o número de partícula positiva é exatamente igual ao número de partículas negativas, eu digo que essa substância é eletricamente neutra. A representação ali, ó, uma partícula positiva para uma negativa, eu digo que elas se anulam, elas se atraem, mas o termo que a gente utiliza é que elas se anulam, né? E aí, a gente considera essa substância como eletricamente neutra. Se eu adicionar mais uma partícula positiva e mais uma negativa, a neutralidade se mantém, porque o mesmo número de cargas que eu tenho positivas é o mesmo número de cargas que eu tenho negativas. E aí eu digo que as cargas se anulam e a substância é eletricamente neutra. No entanto, e se não for a mesma quantidade? E se eu tiver aí um desequilíbrio? E se eu tiver cargas positivas a mais ou cargas negativas a mais? Vou representar essa situação aqui com a água. Esse copinho aí, ele tem água, e a água, se você não sabe, fica sabendo agora. Se você já sabia, eu te lembro, que a água é neutra, né? A água é composta de hidrogênio e oxigênio, né? 2 hidrogênios para 1 oxigênio, a molécula de água. E aí, ela é eletricamente neutra, né? Esse conjunto aí que você bebe, que são trilhões, zilhões de moléculas, não sei exatamente o número, a gente considera eletricamente neutro. Mas se eu pudesse pegar uma partícula dessas aí, uma partícula positiva, e jogar aí nessa água, essa substância continua neutra? Não. Agora, você já com certeza já sacou que nós temos aí uma substância carregada como classificada como eletricamente carregada. Ela tem uma partícula positiva aí a mais no sistema, né? E aí, queridos, se eu fizer isso aqui, se eu jogar uma partículazinha negativa, a mesma coisa, né? Essa substância aí, ela deixou de ser neutra e passou a ser uma substância eletricamente carregada, só que neste caso, eletricamente negativamente carregada. Mas, se eu jogar aí dentro uma partícula de cada, eu mantenho aí a quantidade de cargas positivas e negativas equilibrada, né? Equivalente. Então, essa substância, neste caso, é neutra. Se eu jogar mais uma positiva, essa substância agora se apresenta carregada porque eu tenho uma carguinha positiva
sobrando ali, né? A mais. E se eu colocar mais uma partícula negativa aí, eu vou ter novamente o equilíbrio, ou seja, eu tenho essa substância eletricamente neutra. E eu posso fazer isso o dia todo aqui. Bom, queridos, entendido isso, né? Ó, repare que quando a gente fala das partículas isoladamente, né, não se aplica a regra do semelhante atrai semelhante. Os semelhantes aí, ou seja, negativo com negativo, se repele. O semelhante aí, positivo com positivo, se repele, se afasta. E, no caso, temos aí os que não são semelhantes, né, os opostos se atraindo, positivo e negativo, partícula positiva e negativa se atraindo, né? E aí, queridos, eu falei aí para vocês do conceito de carga elétrica, né? Só que agora nós vamos falar das propriedades das partículas atômicas e aí a gente vai dar nome aos bois, né? Vamos falar novamente de carga elétrica, mas vamos atribuir nome às partículas e aí a gente já associa inclusive a massa das partículas. E se ficar mais fácil para você compreender, você pode pensar em peso. Quando eu falar a palavra massa, você pode pensar em peso da partícula, tá bom? Primeira delas, partícula com carga positiva. Vamos dar nome a ela. É o próton. São os prótons. Queridos, os prótons são as partículas que apresentam carga positiva, que estão representados aí pela bolinha cor-de-rosa com um sinalzinho de mais. Qual que é a massa de um próton? Se eu pudesse pegar um próton aqui na minha mão, né, e colocar ele numa balancinha, a balancinha apresentaria ali para mim assim, massa 1. Na verdade, queridos, esse número é quebradinho, é 1,008, né? Só que a gente arredonda para 1 para ficar mais fácil o nosso entendimento, e na literatura a gente encontra muitas vezes como o número 1, como o valor 1, tá bom? Olha lá, representei lá o próton, carguinha positiva e número 1. Próxima partícula, o elétron, que é a nossa partícula que apresenta carga negativa. E aí, olha só, queridos, qual que é a massa de um elétron? Qual que é o peso de um elétron? É absurdamente leve, é desprezível. A gente diz que a massa de um elétron é desprezível, não é significativa. Então a gente não considera. A gente considera apenas a sua carga, que é negativa, tá? Próxima e última partícula, o nêutron. Lembra que eu falei para vocês que existe uma partícula que não apresenta carga, né? Carga nula, ou seja, não tem carga. É o nêutron, ela é neutra, mas apresenta massa considerável, né? Aproximadamente 1,006, isso pode variar aí de acordo com a literatura consultada, e a gente arredonda para 1 para ficar mais fácil. Queridos, não se esqueçam que esses números são quebradinhos, porque isso se torna base para depois a gente entender o conceito de massa de um elemento químico na tabela periódica, por exemplo, tá? Então a gente arredonda para 1, na literatura, na maior parte das vezes você vai encontrar 1, a massa do nêutron e também do próton, mas você já sabe que esse número é quebradinho, tá bom? E aí eu coloquei lá o número 1. E aqui tem uma tabelinha que tem o resumo de tudo que a gente já falou, né, sobre carga e massa. Então, dá um pause aí, eu te espero, e copia a tabelinha aí, tira uma fotinho, faça suas anotações, tá? Bom, queridos, agora sim a gente pode falar de um átomo. Nós falamos das partículas que compõem um átomo e nós falamos sobre as propriedades dessas partículas. Só que agora a gente vai olhar para elas como um todo, ou seja, compondo um átomo. Agora sim, vamos ver a estrutura atômica. Esse bonitinho aqui que está representado para vocês, né? Vamos tirar ele daqui, porque a gente vai esmiuçar o átomo. Primeira coisa, o núcleo, essa região mais central. O que eu tenho no núcleo de um átomo?
prótons, 1, 2 e 3, nesse caso aqui é um átomo que tem 3 prótons em seu núcleo, nêutrons, 1, 2 e 3, e aí eu te faço uma consideração aqui, tá? Na verdade, duas. Queridos, tudo que está no núcleo de um átomo não pode sair de lá, tá? Então, prótons e nêutrons não saem do núcleo de um átomo. Então, não sai e também não entra. Ah, Pro, quando que isso poderia acontecer? Eu poderia remover prótons de um núcleo? Sim, né? Com as tecnologias nucleares que o ser humano inventou. Mas pensando ali dentro da normalidade, né? Fora dessas tecnologias, não. Vocês precisam guardar muito bem essa informação, porque quando a gente falar de ligações químicas, principalmente ali as ligações iônicas, óxido-redução, que são reações químicas de transferência de elétrons, né? Vocês vão perceber que somente os elétrons se movimentam, podem se movimentar de um lugar para outro, tá? E aí, queridos, beleza, é isso que nós temos no núcleo. Circundando o núcleo, nós temos regiões que nós chamamos de camadas eletrônicas, que vão ser detalhadas em aula posterior também, tá? Mas eu só desenhei aqui 3 delas, eu representei essas camadas com essas linhas azuis, tá? Queridos, o conjunto dessas camadas é chamado de eletrosfera. Então, você já deve imaginar que o que o que é encontrado nessas camadas são os elétrons. Nesse caso, 3 elétrons. Segunda consideração que eu ia fazer para vocês, né? Ia fazer no núcleo, mas achei melhor fazer aqui. Queridos, sempre que eu tiver 3 prótons em um átomo, eu vou ter 3 elétrons, obrigatoriamente. Você já imagina onde eu quero chegar, né? Então, podemos afirmar que átomos são neutros, não é verdade? 3 cargas positivas com 3 negativas, elas se anulam e essa estrutura está dentro da neutralidade. Se fosse um átomo que apresenta 10 prótons, com certeza, 10, né? Ele vai apresentar 10 elétrons. Isso em um átomo não muda. A proporção é sempre 1 para 1. Pro, mas e os nêutrons? Os nêutrons, em aula posterior, a gente vai ver que em alguns átomos a quantidade pode ser diferente, tá? Mas isso fica para a aula posterior, foco aqui agora. Então, essa é a estrutura de um átomo. Repare bem nessas linhas que eu desenhei. Repare bem nas camadas. Queridos, as camadas eletrônicas, elas existem. Os átomos são encontrados distribuídos nessas camadas eletrônicas, porém esta representação em linhas, ela é imaginária. As linhas são imaginárias, tá bom? E aí, queridos, continuando aqui, tenho 2 representações para vocês. Tem um átomo em 3D e um átomo em 2D. O átomo em 2D eu vou utilizar bastante ao longo do nosso curso, porque ele é mais didático para o nosso aprendizado. Porém, vocês podem encontrar essas 2 representações aí na literatura consultada, tá? E temos aqui, logicamente, um gifzinho básico para vocês observarem aí, um átomo em 3D, com os elétrons orbitando ali o núcleo, e em 2D também, lembrando que as linhas que representam as camadas são imaginárias, tá? Lembre-se, reforço, as linhas que representam as camadas são linhas imaginárias, certo? Bom, continuando aqui, queridos, isso eu já falei para vocês. Quem me conhece sabe que eu sou de dar spoiler, né, gente? Eu me empolgo nos slides e, logicamente, que eu já falei para vocês e vocês já entenderam que átomos são eletricamente neutros, né? Sempre que a gente pensar no caráter neutro de alguma coisa, nesse caso de um átomo,
A gente tem que pensar sempre nas partículas que apresentam carga, ou seja, elétron, que apresenta carga negativa, e prótons, que apresentam carga positiva, e massa 1, tá? Bom, queridos, agora que a gente já conhece as características das partículas e a estrutura atômica, a gente consegue entender a massa de um átomo, ou seja, o peso total de um átomo. Nós falamos da carga elétrica e da massa das partículas que compõem um átomo, né? Agora a gente vai falar da massa do átomo como um todo, que logicamente você já deve supor que é a soma da massa de cada uma das partículas que ele tem, né? Então, o que a gente vai considerar agora? Falando de massa, de peso do átomo, vamos dizer assim, né? Somente as partículas que apresentam massa considerável. Então, é o nêutron, que apresenta a massa 1, e o próton, que apresenta a massa 1 também. Ou seja, nada de considerar elétrons. Coloquei aqui para vocês um átomo de carbono, né, em 2D. E aí a gente vai fazer a soma agora das partículas que apresentam massa, não considerando os elétrons, porque sua massa é desprezível. Então eu vou até desaparecer com eles daqui para não confundir. Queridos, vamos somar? Cada próton tem massa 1, certo? Cada nêutron tem massa 1. Vamos contar? Deixa eu pegar o lapisinho aqui, agora eu vou escolher a cor. Eu vou para rosinha. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 prótons. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Eita, elétrons? Nêutrons, né, gente? E logicamente que você já está sabendo que com certeza a gente tem também 6 elétrons, porque átomos são eletricamente nêutrons. Então, continuando aqui o nosso cálculo, 6 prótons vezes massa 1, então temos a massa total de prótons é 6. E nêutrons, temos 6 nêutrons, cada um com a massa 1, 6 vezes 1, 6, a massa total de nêutrons é 6. Sendo assim, a massa do átomo de carbono 12 é igual a 12, tá bom? Super difícil esse cálculo aí, né? Queridos, olha só, vamos colocar uma outra situação. Vamos observar o átomo de prótio, que é mais conhecido como átomo de hidrogênio. O nome correto é prótio, o nome do átomo, tá? Deste átomo. Mas a gente utiliza o termo hidrogênio e lá na frente vocês vão entender por quê. Hidrogênio é o nome do elemento químico e prótio é o nome deste átomo que é o mais comum nos sistemas vivos e por isso a gente acaba chamando ele de hidrogênio. Porém, foco aqui e vamos deixar essa questão dos elementos químicos e a diferença aí com os átomos para a aula posterior. Queridos, um átomo de hidrogênio, ele tem essencialmente um próton, um único próton e um elétron. Eletricamente neutro, logicamente, mas ele não apresenta nêutron. Ele tem um próton e um elétron. Pronto. Ele não tem nêutron, tá? E aí, queridos, então você já deve saber que a massa de um átomo de hidrogênio só pode ser 1, né? Nós só temos um próton que apresenta massa 1. Então, logicamente, é isso mesmo, massa 1. Olha só, você até fez cálculos químicos hoje, show de bola. É assim que a gente começa, é do zero, é começar do começo para que ao longo das nossas aulas e dos módulos a gente consiga formar raciocínios formados com base no conhecimento adquirido em cada módulo. E aí, queridos gênios, curtiram? Estabeleçam, mantenham e fortaleçam as suas conexões neurais, tá? Deixo aqui as referências, as principais que eu utilizei, mas vocês podem encontrar outras boas referências também, tá? Euzinha aqui, sou a professora Luana Lima, como sempre estou aqui para te ajudar a se tornar um ser humano de alta performance cognitiva. Beijinho e até a próxima!